Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Bom dia para o oitavo ano A e boa tarde para o oitavo ano B. Gente, na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando o assunto que começamos na aula passada, no último capítulo trabalhado na aula passada. Hoje vamos dar continuidade, aonde estamos trabalhando os países emergentes da América Latina, com destaque para a Argentina, o México e o Brasil. Argentina e México colonizados pelos espanhóis de língua espanhola e o Brasil de língua portuguesa, pois foi colonizado por Portugal, que formam os países da América Latina. Lembrando que o português e o espanhol vai originar do latim, e daí da língua latina dá-se a classificação da América Latina. Pois bem, quando nós trabalhamos, por exemplo, a Argentina, vamos ver o seguinte, que de acordo com os estudos feitos nos últimos anos, acredita-se que atualmente na Argentina ela tenha uma população formada de aproximadamente 49 milhões de habitantes. Moram na Argentina aproximadamente 49 milhões de habitantes, de acordo com os últimos estudos. Outros pontos também muito importantes que nós podemos observar com relação à Argentina, as questões naturais daquele país. Questões naturais que vai ter destaque na sua natureza, na região do Chaco, na Patagônia, nos Pampas e também nas Cordilheiras dos Andes. Quando nós trabalhamos as Cordilheiras dos Andes, dentro da Argentina, as Cordilheiras dos Andes têm um pique do Aconcagua, que é a parte mais importante das cordilheiras na parte da Argentina, gente. Então nós vemos essa importância da Cordilheira dos Andes na Argentina. Mas claro, além da Argentina também faz parte desta América Latina emergente o México. De acordo com os estudos feitos nos últimos anos, a população mexicana chega a ter mais de 127 milhões de habitantes. Então já percebam que com relação a população, há uma diferença muito grande entre a Argentina e o México. Perceba que a Argentina tem aproximadamente 49 milhões de habitantes e o México aproximadamente 127 milhões de habitantes. Gente, o México que teve destaque para a península de Yucatán, o México que tiveram os povos pré-colombianos, entre eles os maias, tá certo? Então, que forma hoje essa população mexicana, também muito rica na sua cultura, uma cultura latino-americana, que tem lá mais de 127 milhões de habitantes. Então, nós já percebemos que há uma diferença bem grande da população argentina para a população mexicana, ambos de língua espanhola. Pois bem, depois nós também podemos observar a população também no nosso país, o Brasil, que é o quinto país mais populoso do mundo e também o quinto país mais extenso do mundo. Para vocês terem ideia, de acordo com estudos bem recentes, já deste ano, de 2020, acredita-se que o Brasil tenha mais de 211, quase 212. Os estudos mostram que foi nos estudos feitos com o IBGE, foi identificado que mais de 211,7, para ser mais exato, 211,7 milhões de habitantes. Então já percebemos que a população brasileira tem mais de 211 milhões de habitantes. Pessoal, bem maior do que a Argentina, bem maior do que o México. A Argentina, 49 milhões, México, 127 milhões. E o Brasil, mais de 211 milhões de habitantes. Isso comprovado, feitos por estudos de acordo com o IBGE, né? Então o IBGE, que é justamente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE tem esta função, esta responsabilidade, e nos mostra mais de 211 milhões de habitantes
no nosso país, no Brasil. O Brasil que vai se destacar com relação ao Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que através do Tratado de Assunção, que foi assinado no Paraguai, então se estabeleceu o Mercosul, Mercado Comum do Sul, entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e depois a Venezuela. Então, a partir do Tratado de Assunção se firmou o Mercosul, e o Brasil com grande destaque no Mercosul. O nosso país, claro, que sendo colonizado pelos portugueses, em muitos momentos foi explorado por Portugal, que conseguiu lá a sua independência em 7 de setembro de 1822, não foi do dia para a noite, foi de uma forma lenta, foi de uma forma gradual que conseguiu esta independência, para se tornar esse país independente. Claro que hoje tem as suas dificuldades, mas que avançou no campo, por exemplo, das indústrias, das grandes indústrias. Podemos destacar aqui algo muito importante para o Brasil, que é justamente a usina de Itaipu. Esta usina de Itaipu, ela é líder mundial, tá, em produção de energia limpa e de energia responsável. Quero lembrar vocês que a usina de Itaipu, ela é um empreendimento em conjunto, tá? A usina de Itaipu é um empreendimento entre o Brasil e o Paraguai, tá ok, pessoal? Pois bem, então por hoje nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Peguem o livro de vocês, porque agora sim nós vamos fazer a atividade, porque eu lembro que na última aula eu pedi apenas o resumo, foi? E na aula de hoje nós vamos fazer os exercícios que fazem, estes exercícios fazem o fechamento deste capítulo, ou seja, vamos concluindo mais um capítulo em Geografia. Então coloquem aí na página 294 e 295, tem 4 questões, depois vem aquelas questões de encerramento, que começa na página 295, aquelas questões que a maioria delas é marca X, e vai até a página 298. Então, com isso, nós fazemos o fechamento do capítulo 8, finalizamos esse capítulo. Pessoal, por hoje nós finalizamos por aqui. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.